Oi, tudo bom? Oi, Gleice, tudo bem? Que Oh, bom que você beleza. conseguiu estar aqui com a gente. Obrigada por aceitar o convite. Oh, eu que agradeço. Sempre um prazer aí conversar contigo, né? Ai, que bom. Bom, então acho que a gente pode começar se apresentando, né? Porque a live vai ficar gravada. Meu nome é Uhum. Gleice Calassi, eu sou psicóloga e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema assim que todo mundo pergunta nos consultórios, né? Como que nós fazemos para mudar um hábito? Todo mundo quer mudar hábitos e hoje a gente vai falar um pouquinho disso, das dificuldades, das facilidades. Nós vamos dar dicas práticas e eu queria que você se apresentasse também, Aníbal. Oh, não, com certeza. Obrigado, né, Gleice? Eu me chamo Aníbal Okamoto, eu sou médico psiquiatra, é, e tô aqui para participar com vocês aí dessa live, a gente poder falar sobre esse tema que é tão importante, né? Afinal de contas, o que a gente tem como hábitos acaba, querendo ou não, moldando o nosso futuro, né? Porque são justamente as ações que vão ali estar se repetindo, né? Obrigado aí pelo convite, né, Gleice? Sim. É, Como eu falei, Aníbal, isso é um tema muito recorrente nos consultórios, né? Todo mundo quer Uhum. mudar hábito e todo mundo tem dificuldade. A gente até fez algumas enquetes, né? E uma das coisas que eu perguntei foi isso, né? Você já quis mudar o hábito alguma vez? E todo mundo já quis, e todo mundo em algum momento fracassou, né? Então todo mundo em algum momento quis emagrecer, quis parar de fumar, né? Quis parar de Uhum. beber, e aí às vezes deu conta um tempo, depois não deu mais. Então eu queria que a gente começasse falando um pouquinho sobre isso. E eu queria que a gente falasse um pouquinho, porque quando a gente fala de mudança de hábitos, pessoal, é importante a gente falar do aspecto psicológico, do aspecto biológico e do aspecto cultural. Tudo isso vai influenciar no nosso comportamento. Eu queria começar falando, amigo, da questão cultural, né, que é muito forte e que pesa demais na hora de mudar um hábito. A cultura acaba influenciando, às vezes determinando o que a gente faz. Eu vou dar um exemplo bem simples, Aníbal. Quantos pacientes eu tenho, por exemplo, que querem parar de beber? Só que aí a gente está inserido numa cultura onde a bebida é muito presente, né? Você vai no aniversário, as pessoas te oferecem, as pessoas insistem. Tem até um ditado, né, que fala assim: ninguém faz amigo bebendo leite, né? Fazendo uma referência de que é necessário para você fazer amigo e se soltar beber. Então, assim, é a cultura pressionando para que você tenha aquele hábito. E aí, de repente, você quer sair e fugir disso, e isso é muito difícil. Então, eu falo um pouco isso porque a gente tem que observar, quando a gente quer mudar algum hábito, como que o meu meio, como que a cultura está me influenciando. Eu dei o exemplo da bebida, mas eu poderia dar o exemplo da comida, que também acontece muito, né? A questão do fast food. A gente quer ter uma alimentação mais saudável, mas às vezes você não tem nem o que comer. Dependendo do lugar que você vai, não tem. Você tem que acabar comendo uma comida industrializada, uma comida que não é legal, porque a cultura pesa muito. E aí eu queria saber como é que você tem visto isso, sabe, Aníbal, na mudança de hábitos dos pacientes. Assim, a cultura tem pesado? Não, com certeza. Esse é um ponto muito importante que você está colocando, né, Gleice? Porque, assim, de fato influencia muito, né? Quando a gente pensa em alguns comportamentos que são... porque em algum... Esse exemplo da bebida é muito interessante porque, assim, acaba que o consumo de bebida alcoólica, em alguns contextos, né, ele é quase um sinônimo, assim, às vezes para masculinidade, né? Para você... é, enfim, né, para você provar ali o seu valor, né? Então, eu observo que a cultura influencia muito, né? E assim, a gente pensando de um modo geral, né? E também pensando aqui no nosso contexto aqui, né? DF, região mais próxima, né? Goiás, enfim, o Brasil mesmo, né? Como um todo tem essa questão da bebida de uma forma muito forte, né? Muito presente. E às vezes, assim, é até é interessante e importante você estar ressaltando esse ponto, porque, assim, às vezes você precisa de um aporte, de uma força, de um trabalho muito maior para movimentar um hábito, né, que é culturalmente reforçado. No caso da bebida, é, assim, tem vários exemplos. Tem alguns pacientes que fazem uma pescaria todo ano, né, então é quase que invariável que nessa pescaria vai ter a bebida.
muitas vezes para festas, né? Para você ter qualquer tipo de encontro social, tem a presença da bebida, né? Então, assim, a bebida é um exemplo muito palpável, muito fácil da cultura, da influência da cultura, mas a gente pode pensar em vários, né? Você falou aí muito bem da questão dos hábitos alimentares, né? E eles contam muito também, né? Quando tem um dado de uma pesquisa que aí, assim, um ponto importante para a gente ressaltar é a questão dos transtornos alimentares, da obesidade, né? Que está virando praticamente uma epidemia, né? O convívio com pessoas que estão com sobrepeso, né? Ou com obesidade, ele aumenta a chance de desenvolver ali algum problema de sobrepeso, de obesidade. Então, aí um fator meio cultural e social, mas que também está muito relacionado, né? Então, a própria questão cultural, por exemplo, relacionada ao consumo, né? Muitas vezes as pessoas têm um hábito ali de estar comprando, consumindo, e hoje, culturalmente, assim, uma coisa que é quase um valor universal é o consumo, né? Acaba que é muito reforçado, né? Não que seja ruim, né? Pelo contrário, é muito bom a gente poder, às vezes, né, estar ali. Quem que não gosta, né, de se gratificar, de se presentear com algum ponto, assim. Não é esse o principal, mas para a gente perceber o tanto que a cultura de fato influencia, né? Então, eu observo, sim, tem muito dos nossos hábitos é de fato moldado pela cultura, né? E aí, interessante você trazer isso, porque, assim, da mesma forma, também aí entra, um dos fatores, mas aí também tem muito em conta a questão psíquica, né? Até mesmo biológica. É, como que você percebe, assim, dos pacientes que às vezes você acompanha, assim, como, assim, das diferenças, quais que tem mais um hábito, como que você percebe essa parte, assim, do ponto de vista psíquico? Isso é muito importante, né, Aníbal, que você traz, a diferença de uma pessoa para outra. E eu acho assim, que a gente já pode ir falando e dando as dicas também, que é uma coisa que o pessoal pediu Claro, muito, né, boa. nas enquetes. Dá dica de como é que faz. E assim, voltando um pouquinho no que você falou, Aníbal, a questão cultural. Olha que importante o que você disse, né, Aníbal? Se o meio me influencia, quando eu vou pensar em mudar de hábito, eu tenho que olhar para o meu meio. As pessoas que estão ali comigo, elas estão me apoiando, né? Imagina eu fazer um regime e na minha casa todo final de semana comprar um sorvete, comprar uma Coca-Cola todo almoço, né? Aí ninguém me ajuda. Então, como é que é esse ambiente? Esse ambiente está me ajudando? Essas pessoas conseguem, né, perceber essa mudança, a importância dessa mudança de hábito para mim. Eu convivo com pessoas que valorizam esse novo comportamento que eu quero fazer, né, que você falou, né? As pesquisas comprovam que quando eu convivo com pessoas com problema relacionados à alimentação, aumenta a probabilidade de eu ter também uma questão com a alimentação. Ou seja, né, tem até um ditado que fala, né? Eu acabo sendo muito das 5 pessoas que convivem mais comigo. Então, essas pessoas que convivem comigo, elas valorizam esse hábito. E se elas não valorizam, tem como eu ampliar o meu repertório social e ter contato com pessoas que fazem isso que eu quero fazer? Por exemplo, eu quero começar a pedalar. Né? Eu quero começar a fazer uma atividade física. Tem como eu entrar no grupo de pedal? Tem como eu conhecer pessoas que pedalam? Ou ter um vizinho que quer pedalar comigo? Né? Então, assim, criar esse ambiente que me apoia, né? E o contrário também acontece. Então, eu quero parar de beber, mas os meus amigos todo final de semana me chamam para beber. Então, isso vai me prejudicar. Então, a gente olhar também para esse contexto e não olhar só para mim. E ativamente a gente planejar isso. Ativamente eu pensar como que eu vou moldar isso. E aí você fala dos aspectos psicológicos, né, amigo? A diferença entre cada pessoa. E isso conta demais, né, amigo? Assim, porque muita gente fala, nossa, mas o fulano disse que ia emagrecer e conseguiu. Agora eu não consigo, né? Ou então, fulano disse que ia parar de beber e daquele dia para frente ele não bebeu. Agora eu tô aqui batalhando no tratamento, na medicação e tô escorregando. Então, por que dessa diferença?
E eu acho muito importante a gente começar a falar, sabe, Aníbal, falar de mudança de hábito e fugir aquele tipo de fala, assim, de que basta você querer, que tudo vai dar certo, porque não é bem assim. Né? A gente precisa imaginar, a gente precisa levar em consideração tudo isso que nós estamos falando, o ambiente cultural, a questão psíquica, são os meus pensamentos. Quando eu penso, né, que eu quero, por exemplo, entrar no regime, o que que comida significa para mim? Qual o papel que a comida exerce, né? Que a comida tem na minha vida, com a minha relação com a comida. E eu preciso começar a pensar nisso para eu trabalhar essa relação que eu tenho com a comida. Eu vou dar até um exemplo, Aníbal, que eu estava outro dia trabalhando com uma pessoa que é dependente química e ela estava muito bem estabilizada e a gente começou a trabalhar a questão do emagrecimento. E aí ela falou assim para mim, olha, eu pensando bem, eu não quero trabalhar isso agora. Eu falei, por quê? Né? Que era uma meta importante para ela. Ela falou, não, porque eu já parei com tudo aquilo que me dava prazer. E agora só tem a comida. E eu sinto que se eu tirar a comida, eu posso recair em outras coisas. Então eu não estou segura ainda. Eu não tenho segurança para mexer na comida. Olha só que fala importante. Não é só uma questão de comer ou não comer. Né? Não é uma questão de substituir a pizza pela salada. É o papel que a comida tem na minha vida. E às vezes é um papel muito importante. E eu preciso identificar isso. Né? Como é que é essa minha relação emocional? Como é que são as minhas crenças em relação a esse hábito que eu quero implantar ou que eu quero tirar? Como é que você tem visto isso, Aníbal, também na sua prática? Não, então, você colocou um ponto muito bacana, né, Gleice? Porque, assim, com certeza, né, às vezes quando a gente começa a lidar, a trabalhar com alguns hábitos, né, que são muito centrais ali para a pessoa, que são problemas importantes, essa questão, ela se torna fundamental, né? Que, assim, a questão da gente conseguir pensar isso em profundidade, né? Porque o que que acontece? Cada hábito tem um papel ali querendo ou não, no equilíbrio da vida daquele indivíduo, né? Porque assim, eu acho que um ponto importante da gente estar ressaltando é que ninguém vive sem prazer, né? Então não se trata de uma questão de força de vontade mesmo. A questão é justamente da gente fazer todo esse trabalho para a gente conseguir, né, mudar as associações para trazer mais prazer para a vida, né, de uma forma que Uhum. seja diferente, né? E assim, em geral, a forma diferente no sentido assim, uma forma mais sadia, mais fisiológica, né, que não traga tantos prejuízos, né? Porque especificamente quando a gente pensa quando a gente pensa na questão de alguns hábitos em particular, né? A comida mesmo, né? Querendo ou não, a comida é um impulso, né? Ela está relacionada a um instinto de sobrevivência. Então, às vezes, quando a gente tem um hábito de comer um pouco a mais, a gente extrai prazer daquilo, né? E aí, de fato, o que talvez a gente precise pensar é justamente em como a gente ter mais prazer na vida, né? Então, assim, uma coisa que eu tenho visto muito é que essa perspectiva, né? Trabalhar essa perspectiva com os pacientes, ela é muito, muito positiva e agrega um significado muito maior, né, para o tratamento. Tem um paciente em particular que, assim, também nessa questão da dependência química, né, fez uso já de várias substâncias, passou por internações, mas aí, assim, ele tava e está conseguindo ficar bem, né? Mas tem uma coisa que ele se sentia muito ansioso em determinado momento do dia, e isso daí era um ponto que começava a trazer uma certa preocupação para ele, né? Aí, justamente, a gente estava conversando em relação a isso, de como ele poderia, na vida dele, no contexto atual, conseguir outras alternativas, né? De estar conseguindo se sentir bem também, se sentir tranquilo, né? Ter prazer. E aí, assim, um dos pontos que a gente estava colocando tem a questão do uso da medicação, mas também em relação à questão de como ele poderia conseguir isso por meio do trabalho, né, por meio do estudo,
porque acabou que ele teve alguns atrasos, né, por conta disso. E, por fim, ele estava conseguindo, né? Então, assim, é interessante porque a grande questão é justamente a gente fazer a gente trabalhar essas associações, né, que às vezes a gente faz entre esses pontos, né? Sim. E olha que interessante, né, Aníbal, que você coloca. Quando a gente vem conversar, a gente fala assim, eu quero mudar um hábito, né? Parar de fumar, parar de comer, ou passar a fazer atividade física, e é isso. Mas quando a gente começa a analisar, a gente percebe que é muito mais que isso. Né? Quando você fala, opa, peraí, e se a gente começasse então a ter prazer em outras coisas, se a gente começasse a olhar o meio ambiente, então parece que não é só um hábito. Parece que a gente tem que olhar para a vida como um todo. A gente precisa fazer essa análise, né? E aí é muito interessante porque aí a gente já entra num plano de ação. Quando eu vou fazer uma mudança de hábito, é importante, sim, a gente parar para pensar em um plano de ação. Antes desse plano de ação, é interessante pensar em tudo isso que a gente falou. O meio que eu tô, né? Como que isso está me ajudando. O meu aspecto psicológico, a relação que eu tenho com esse hábito, o meu aspecto biológico também, porque às vezes, por exemplo, tem pessoas que têm, né, por exemplo, atividade física. A gente sabe que tem pessoas que biologicamente têm uma facilidade maior, né, de se envolver na atividade física, de ter um bom desempenho, outras pessoas não, são mais para o sedentarismo. Então, tem um aspecto biológico que conta aí também. Então, a gente analisando esses aspectos, né, o aspecto cultural, o aspecto psicológico, o aspecto biológico, a gente começa a pensar num planejamento. Então, o que é esse planejamento? Eu tenho vários hábitos, né, ou várias metas que eu quero atingir, né? Ou vários hábitos que eu não gosto, que eu gostaria de mudar. Só que aí é muita coisa para mudar. E é importante a gente conseguir selecionar, a gente conseguir priorizar. Eu costumo falar, amigo, que é igual aquelas, sabe aquela lista de final de ano? Você faz a listinha assim, não vou mais fumar, não vou mais beber, vou fazer atividade física, vou fazer tal coisa. Então, assim, a gente tem um monte de lista. Só que aí vai passando o tempo e aquilo se perde. Então, por que se perde? Porque a gente não planejou. Então, uma das coisas muito importantes que eu sempre faço com os meus pacientes é isso. A gente vai olhar para todas as áreas da sua vida, para a área financeira, para a área da saúde, né, para a saúde emocional, para a saúde física, para o trabalho. A gente vai olhar para todas essas áreas e nós vamos elencar o que é prioridade para mim. Então, eu vou selecionar um ou dois ou três pontos e a gente vai trabalhar em cima desses hábitos. E aí, depois que melhorar esse, a gente seleciona outros. Então, a gente vai um passo por vez. Porque quando a gente seleciona um comportamento ou dois comportamentos, é muito mais fácil do que quando eu seleciono vários ao mesmo tempo. Né? E é mais fácil a gente fazer essa análise, né? Essa análise de eu com a minha relação com esse hábito, a relação do meu contexto com esse hábito. Então é muito importante essa questão do plano de ação, né? E isso é uma coisa que eu percebo muitas vezes nas pessoas. Elas querem mudar, né? Mas elas têm dificuldade de fazer esse plano de ação mesmo. E aí é isso que eu acho que muitas vezes quando, né, a pessoa vem procurar um profissional, é isso que nós vamos ajudar a pessoa a fazer. Então, nós vamos elencar essas prioridades. Nós vamos querer dar boas-vindas aí para o pessoal que entrou, a Valesca. Nós vamos dar prioridade para aqueles hábitos que são mais importantes, que vão ter um impacto maior, ou que é mais urgente, né? Às vezes eu tenho um monte de coisa para mudar, mas, por exemplo, aquele hábito do cafezinho com cigarro, né? Eu todo dia, quando eu acordo, eu tenho que tomar alguma coisa. Esse daí eu preciso mudar, porque está impactando diretamente a minha saúde. E aí a gente vai selecionar esses primeiro. Você também percebe essa necessidade, Aníbal, de fazer essa avaliação mais minuciosa? Não, com certeza, né? Assim, um aspecto muito importante é que, assim, não dá para a gente mudar tudo, né, de uma vez. Até porque é sempre uma construção, né? Então, assim, muitos desses hábitos, eles vão estar contribuindo aí para assim, o nosso equilíbrio, né? No sentido, às vezes é um hábito ruim, mas querendo ou não, é aquele hábito que vai estar dando para a gente assim, alguma sensação ou sendo uma ferramenta para a gente se manter minimamente tranquilo, né? Ou se sentindo bem. Tem uma citação muito interessante da Clarice Lispector, né? Que ela fala justamente dos defeitos, né? Para ter cuidado com
quando a gente vai trabalhar ou tirar os defeitos, porque às vezes é aquele defeito que sustenta o prédio inteiro, né? Então, assim, às vezes a gente pensa nos maus hábitos, né? Mas nessa avaliação é importante a gente entender bastante, né, de forma bem profunda, qual é o papel daquele hábito, né? Porque um ponto importante é que, assim, às vezes o hábito, ele pode vir como uma forma de lidar com os afetos negativos, as nossas emoções negativas, né? Então, às vezes a gente está triste, aí, às vezes está triste, aí come ali um chocolate, né? Ou então vai escondido comer uma paçoca, né? Então, quem nunca, né? E não tem problema, assim, a grande questão é que é importante a gente conseguir identificar isso, né? Então, aí como já colocando como um primeiro passo, né, uma ferramenta até para fazer essa avaliação, mas a gente pensar, né, quais são as emoções negativas que eu estou às vezes evitando, né? É, quais emoções que eu costumo sentir no meu dia a dia? Né? O que eu estou sentindo agora, né? Ou então nessa última meia hora, o que eu senti, né? Porque isso de fato ajuda, né? Porque assim, a partir do momento que eu consigo identificar, né, o que eu estou sentindo, não, estou me sentindo cansado, né, estou me sentindo triste, estou me sentindo ansioso, estou preocupado. Aí fica mais fácil da gente conseguir lidar com essa emoção, né? Porque, veja, a partir da hora que a gente identifica isso, aí já se torna consciente, né? E aí, uma coisa é a gente lidar com uma sensação vaga ali, um sentimento estranho, e aí recorrer a um hábito para isso, e outra coisa é a gente conseguir identificar e expressar essa emoção, e aí pensar em outra forma de lidar com isso. Né? E como que você percebe isso, assim, Gleice? De como lidar com as emoções, como trabalhar aprender esses outros comportamentos para lidar com essas sensações? Como que é a sua prática, assim? Eu acho muito interessante isso que você trouxe, amigo, porque eu até passo muito meus pacientes um exercício de anotar, sabe? Então, assim, anota o que passou na sua cabeça, naquele momento, né? Ou um pouquinho antes, qual o pensamento que veio, qual a emoção que veio, porque às vezes, por exemplo, pegando o exemplo que a gente está dando da comida, né? Eu não tô com fome, mas eu tô ansiosa. Então eu como, né? E aí eu percebo que toda vez que eu exagero é quando eu tô muito ansiosa. Ou então, aquela questão que eu falei, né? Eu acabei fazendo uma coisa, bebendo, toda vez que eu fico frustrada, toda vez que eu tô triste, eu acabo fazendo tal coisa. Então, anotar isso, o pensamento, a emoção. Eu sempre falo isso para vocês, anotem, para a gente ter instrumentos, informações, para a gente trabalhar isso na sessão. Porque é muito importante a gente entender isso. O que estava acontecendo antes do comportamento? O que estava acontecendo na hora, né? Aqui dentro, o que eu pensei e o que aconteceu depois. Então, a gente faz essa análise do comportamento para a gente começar a entender melhor a função que esse comportamento tem na nossa vida. Então, isso é muito importante. Então, isso que você traz é importante. A gente fez a avaliação de todas as áreas da vida. Eu elenquei as minhas prioridades, agora eu vou entender a função que esse comportamento tem na minha vida. E depois, é interessante, amigo, que eu falo sempre assim, tem algumas dicas, sabe, que a gente trabalha. Por exemplo, eu sempre peço para os pacientes colocarem por que é importante ele mudar aquele hábito. O que eu vou ganhar quando eu mudo esse hábito? E o que eu vou perder se eu continuar com esse hábito? Né? Então, eu vou dar um exemplo. O que eu vou ganhar se eu começar a fazer atividade física? Se eu começar a pedalar, por exemplo? Eu vou ganhar mais saúde, eu vou ganhar mais disposição física, eu vou ganhar um contato maior com meu filho, que vai pedalar junto comigo. Então, por que eu quero mudar? Né? E o que eu vou perder se eu não estabelecer esse hábito? Né? Então, eu vou ficar mais sedentária, eu não vou, né, ter fôlego para fazer minhas atividades do dia a dia. Então, eu pensar nisso e eu anotar mesmo, sabe? Anotar e ter aquilo, às vezes eu peço até para pregar, sabe, amigo? No espelho, na porta do guarda-roupa, para sempre eu lembrar por que eu quero fazer isso. Porque isso vai trabalhar um pouquinho da motivação, sabe? Aquele dia que eu tô assim, acho que eu não vou pedalar hoje não, né? Hoje eu tô com sono, hoje o tempo tá não sei o quê. Mas aí quando eu olho para aquele papel, eu lembro os motivos que eu estabeleci aquilo como uma prioridade. Porque aquele comportamento foi o primeiro que eu elenquei, né? E não o segundo e não o terceiro. Então, porque isso é muito importante, eu trabalhar em mim a motivação. E a motivação, ela vem a partir do momento que eu compreendo a importância
a importância e a função que aquilo tem em mim. Outro ponto muito importante, amiga, que eu sempre falo, é que às vezes a gente precisa de ajuda especializada. Então, por exemplo, eu quero emagrecer, né? Às vezes eu vou precisar do nutricionista. Às vezes eu vou precisar do médico para fazer uma avaliação de, né, como é que eu tô mesmo, orientar naquele ponto. Às vezes eu vou precisar de um psicólogo, porque eu como quando eu estou muito ansioso. Então, em muitos momentos, para eu colocar em prática essa mudança de hábito, eu vou precisar de ajuda especializada. Então, e se isso acontecer, é importante a gente identificar. Por isso que essa análise que a gente faz, né, dos fatores culturais, biológicos, psicológicos, ela é muito importante. Porque é muito frustrante quando a pessoa tenta, né? Eu tento emagrecer, tento uma, tento duas e não consigo. E vem aquela sensação, né, de que eu não sou capaz. Às vezes eu tô tentando parar de beber, parar de fumar, e eu vou tentando, vou tentando. E assim, e quanto mais eu não vou dando conta de fazer, mais vem a sensação de incapacidade, que não vai dar certo. E mais isso vai se tornando difícil para mim. Então, por isso que acontece, sim, de em algum momento, né, eu mesmo indicar algum especialista, né, de uma outra área, para estar junto com a gente, porque isso otimiza o processo, sabe? Isso faz a gente conseguir. Eu dou um exemplo que eu falo assim, às vezes tem paciente, por exemplo, amigo, que é muito resistente à medicação, por exemplo, né? Quando a gente está no processo de dependência química, a gente está tentando fazer isso, o paciente, não quero usar medicação, tá? Aí eu dou um exemplo que eu falo assim, olha, se você tentar sem ajudas especializadas, é como se a gente, assim, montasse num cavalo e a gente vai, né, andando no cavalo e galopando, a gente pode até chegar lá, mas a gente vai demorar um pouquinho. Agora, se a gente tem ajuda especializada, é como se a gente entrasse numa Ferrari, ó, vamos acelerar, né, que a gente vai muito mais rápido, porque nós vamos ter olhares diferentes e suportes diferentes. Então, por isso que é importante, né, em algum momento, eu verificar se eu consigo sozinho ou se eu não consigo, porque eu já tentei isso várias vezes e isso já está me abalando. Isso já está mexendo muito comigo, para além do normal. E aí eu preciso de algum suporte. Você também percebe isso, amigo, na sua prática? Não, com certeza, né? Porque, assim, quando a gente fala em mudança de hábito, nossa, é muita coisa, né? Porque são vários hábitos possíveis, né? E, assim, muitos desses hábitos, eles vão estar relacionados a impulsos biológicos normais, né? Como a questão da alimentação, né? Às vezes até, por exemplo, a parte da sexualidade. Ou mesmo, por exemplo, a questão do uso, né, de droga, de álcool, substâncias, também, querendo ou não, tem um impacto muito físico muito forte, né? Porque as substâncias causam aí uma sensação, seja de bem-estar, de prazer, que é muito intensa, né? Então, quando a gente pensa nisso, é de fato uma área muito ampla, né? Essa questão de mudança de hábitos. E com certeza, quanto mais suporte a gente tiver, melhor, né? Então, isso conta muito mesmo, né? Às vezes o suporte, o auxílio de outros profissionais vai significar a diferença entre a gente ter sucesso, ter êxito ou não, né? E um ponto muito importante e interessante que você colocou, né, Inglês, que assim, às vezes a gente tem algumas áreas ali que as coisas vão bem, que a gente fica tranquilo, mas tem outras que parece que a gente tenta e não dá certo, né? Parece que está emperrado. Então, às vezes aquilo vai trazendo uma frustração, uma certa apreensão, mas é muito importante a gente ter em mente que para essa questão da mudança de hábitos dar certo, fazer, em primeiro lugar, a avaliação, né, que você colocou, é fundamental. Em segundo lugar, trabalhar a motivação é outro ponto assim indispensável, né? E um terceiro ponto também que é importante é justamente a questão da gente ter em mente um conceito que é da autoeficácia, né? Porque às vezes a gente vai aí por meio de várias tentativas, vai dando errado, e aí a gente fica com a sensação crônica de que deu errado mesmo, né? Mas um ponto importante a gente ter isso em mente, porque não o histórico de insucesso não é uma sentença, né? Pelo contrário, é a partir do momento que a gente desiste definitivamente que aí se torna um insucesso. Então, às vezes, eu estou ressaltando esse ponto porque, assim, é muito importante a gente ter isso em mente, né? Porque, às vezes, quando a gente acha
que deu errado, né? Ou que falhou em alguma coisa, às vezes a gente generaliza isso, né? E acaba achando que a gente que não vai dar certo, que não vai conseguir nunca. E na verdade não é isso, né? Nesse sentido, é muito importante a gente ter essa ideia, né? De que o sucesso, né? A autoeficácia, ela é um ponto que, assim, que é importante, né? Independente da gente errar ali naquele momento, ou falhar um dia ou outro, é importante a gente ter tranquilidade que vai dar certo, né? Que a gente pode ter sucesso naquilo, né? De que estamos caminhando, né? É Isso, interessante você falar isso, amigo, porque assim, isso acontece demais com o paciente. Ele está trabalhando com comportamento e aí ele recai, né? E quantas vezes eu já ouvi de alguns pacientes falar assim: ah, eu fiquei com vergonha, né? Eu fiquei com vergonha de te contar, eu fiquei com vergonha de voltar no serviço, eu fiquei com vergonha de dizer que eu não dei conta. Né? E eu sempre falo isso que você fala é importantíssimo ressaltar. Primeiro, a gente não precisa ter vergonha de nada, porque a gente está tentando. Isso é o mais importante, né? Olha exatamente. que sucesso é isso, né? Apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo que eu estou vendo, né, que eu estou passando, eu estou tentando. Então, isso já é o principal. E se eu não dei conta em um momento ou em outro, não significa de forma alguma que eu fracassei, ou que nunca vai dar certo, ou que nunca eu vou alcançar aquilo. Pelo contrário, significa que eu aprendi aonde eu não posso ir, o que que eu não devo fazer. Eu sempre falo, quando a gente, né, põe o pé na jaca, né, e faz tudo que não devia fazer, é uma excelente oportunidade para a gente analisar a situação. Opa, peraí, se eu pudesse voltar um pouquinho, o que eu poderia ter feito de diferente? Aonde que a gente falhou, né? Qual lacuna que não foi preenchida? O que que a gente aprende com essa recaída nesse comportamento? Para daqui para frente a gente agir diferente. Então, eu penso que isso é o mais importante. A gente olhar para, né, para aquela situação, para aquela recaída no comportamento e pensar o que eu aprendi. E daqui para frente, eu caminho mais fortalecida, eu caminho com um autoconhecimento maior. Então, isso é um ponto fundamental. E outra coisa que me perguntaram lá no Instagram, na enquete, amigo, que eu queria até trazer, que o pessoal falou assim, quanto tempo para mudar um hábito? E aí eu achei isso muito interessante, porque as pessoas ficam muito ansiosas com isso, né? E aí tem aquelas coisas, 7 dias, 14 dias, 21 dias, né? Então, assim, o pessoal tem esse ciclo de se você ficar tal tempo sem fazer, você não faz mais. E assim, é muito interessante a gente pensar, gente, olha o quanto de coisa que eu e o Aníbal falamos aqui que envolve uma mudança de hábito. Aspectos culturais, ou seja, não envolve só eu, envolve a minha cultura, o meio que eu estou inserido, a minha família, às vezes. Então, o aspecto cultural, o aspecto psicológico, meus pensamentos, meus sentimentos, a minha relação com esse hábito, por que que eu desenvolvi esse hábito, por que que eu mantenho esse hábito. Então, culturais, psicológicos e biológicos, né, que o Aníbal falou aqui, que é importantíssimo. Aspectos meus mesmo, de corpo, de hormônio, de uma série de questões. Então, é muito complexo para a gente dar uma resposta tão simples de, se você ficar Com 7 dias, certeza. você consegue para sempre. Se você ficar 14 dias, você consegue para sempre. Eu tenho muito medo disso, sabe, amiga? Porque aí, se a pessoa não deu conta naqueles 7, 14, 20 dias, ela vai pensar, tá vendo? Eu não dou conta mais. Eu sou um fracasso mesmo. E aí eu tenho muito medo de tudo que gera essa sensação na gente. Então, assim, a minha resposta, né, para essa pessoa que perguntou não existe um tempo, sabe? Um tempo fixo para todo mundo igual, que se eu conseguir fazer, acabou. Existe o meu tempo, de acordo com a minha realidade, com a minha história de vida, com as minhas peculiaridades, e eu preciso respeitar esse tempo. E o meu tempo é diferente do seu, que é diferente, né, das pessoas que estão nos assistindo. E isso é muito importante para a gente ter a aceitação, né, de todo o processo. Como é que você E, vê essa questão do não, tempo, Aninha? essa parte é muito interessante porque, assim, às vezes o meu tempo ele vai ser diferente do meu tempo também, porque em um momento da vida eu posso ter ali um tempo diferente, né? Até porque isso que você colocou do aprendizado é muito importante, né? Assim, nossa, é muito legal porque, assim, são vários pontos, né? E isso é muito amplo e muito rico, mas em primeiro lugar, a questão da recaída, né? A gente, de fato, não deve ter vergonha, né? Uma coisa que eu costumo falar para os pacientes, assim, que recaída, né? Que às vezes
dar uma escorregada ali, né, e ter um lapso, não é motivo para vergonha, né? Que assim, a gente tem que ter vergonha de matar, roubar. Se não tiver feito isso, tá bom, tá valendo, né? Porque assim, o insucesso realmente é quando a gente desiste, né? Então esse é um ponto bem importante. Agora, em relação à questão do tempo, né? De fato, esse é um ponto que varia muito, né? De pessoa para pessoa. Em geral, o que muitos dos estudos trazem é que 90 dias é um tempo que, em geral, se torna mais estável ali a fixação daquele hábito, ou, no caso, a interrupção do hábito, né? E é interessante que, assim, mesmo quando a gente fala em parar, né, com algum hábito, muitas vezes é mais fácil a gente tentar substituir esse hábito, né, por alguma outra coisa do que só tentar, assim, suprimir, interromper, né? Então, porque assim, eu estou fazendo essa distinção, por exemplo, assim, iniciar uma atividade física, né, diferente, por exemplo, de parar de fumar, né? Então, um hábito a gente está tentando iniciar um comportamento, no outro a gente está querendo interromper aquele comportamento. Então, apesar de serem um pouco diferentes, é importante a gente ter isso em mente que substituir, por exemplo, no caso de parar de fumar, fica mais fácil a gente pensar em substituir esse hábito por algum outro, né? É um fator que traz mais facilidade. E aí, nesse sentido, o tempo ele também varia, né? Então, porque assim, quando a gente fala em hábito, fica muito mais fácil conforme a gente tem a repetição, né? Então, quando a gente está falando de um hábito positivo, quanto mais a gente repete aquele hábito, e aí, assim, nesse sentido, os primeiros dias, de fato, eles são importantes, né? Porque fica mais fácil a gente ter a repetição continuada nos primeiros dias, vai aumentar a motivação, vai aumentar a facilidade, do que às vezes a gente faz esse reforço, essa repetição de uma forma mais intermitente. Mas essa questão do tempo varia demais, né? Varia e para o tipo de hábito, para o tipo de comportamento que a gente está buscando modificar, modelar, né? Porque quando a gente pensa em interromper alguns hábitos, é um processo que às vezes é um pouco diferente de iniciar outros também, né? Então essa questão do tempo, ela não tem um número mágico, né, Gleice? Com certeza. É sempre muito importante a gente estar atento aí a essa questão, né? E até porque também, nesse sentido, o fato da gente conseguir, de alguma forma, aferir, né, medir isso daí, ajuda muito a gente saber a direção que a gente está, né? Porque, assim, de tudo que a gente está conversando, o sucesso completo, né, o fracasso completo, isso não existe, né? Até porque quando a gente começa a observar de forma mais atenta, mesmo, por exemplo, quando a gente pensa, falando de forma mais concreta, por exemplo, parar de fumar. Se a pessoa fumava um maço por dia e aí passa a fumar 2, 3 cigarros, olha, não foi, às vezes, o objetivo ali principal, mas é um avanço, né? Então, o mais importante é a gente pensar em relação a isso, né? Qual a direção que eu estou conseguindo seguir, né? Que eu estou conseguindo manter? Porque nessa questão do tempo, além do decorrer dos dias que a gente vai ter que reforçar para continuar ali, é muito importante a gente também levar em conta o sentido que a gente está indo, né? E o outro ponto também que eu acho importante a gente ter em mente, né? Até para conseguir trabalhar isso, é a questão da expectativa, né? A expectativa do hábito em si, né? Quando a gente pensa no uso de álcool, de drogas, isso fica muito claro, né? Porque, assim, às vezes a antecipação, ela traz mais prazer do que, às vezes, propriamente o hábito, ou o consumo, o uso em si, né? Então, é importante a gente trabalhar nisso, porque, assim, a expectativa, ela tem um papel crucial aí se a gente vai ter sucesso ou não, né? Então, se a gente pensa assim, né, que vai parar de fumar ou que vai fazer uma dieta, e já pensa assim, nossa senhora, vou ficar sem o cigarro, o cigarro é tão gostoso, né? Eu vou estar me privando ali daquele momento sozinho, daquela pausa,
Então, se a gente já tem essa expectativa, veja, aí vai ficar difícil a gente conseguir, né? Então, da mesma forma que a gente pensa por esse lado, a gente pode pensar pelo outro lado. Bom, eu vou estar sem fumar, vai ser um dia ou um momento da minha vida que eu vou estar respirando melhor, que eu vou ter mais energia. Então, a gente trabalhar a expectativa, né, relacionada àquele hábito, também é um ponto muito importante, né, que vai ajudar bastante, né? Então, Sim. um exemplo até pessoal, né? Eu penso às vezes assim, nossa, vou comer um cachorro quente, aí já me vem aquela sensação assim boa. Aí depois eu penso, não, mas peraí, não, tem a chance de eu passar mal, vai que o cachorro quente não tá ali, né, tão bem preparado. E aí assim, aí começa a vir o A gente vai contraponto. pesando, né? Porque, não, mas peraí, será que eu vou sentir bem mesmo? E depois a azia, e depois para dormir, já tá de noite. Então, enfim, a questão da expectativa também é um ponto importante, né? Sim, você vê, né? São muitos pontos, né, Aníbal? Eu penso que, assim, esse tema ele é importantíssimo. Daria para a gente falar, assim, várias lives sobre isso, né? Se eu fosse resumir, né, o que a gente falou, é questão de levar em consideração tudo que a gente falou dos aspectos culturais, biológicos, psicológicos, da gente fazer um planejamento, da gente buscar ajuda especializada quando isso for necessário, e da gente não desistir e não desanimar com o fracasso, né? Eu acho que é isso. E assim, pessoal, eu queria agradecer imensamente todo mundo que participou da live, todo mundo que entrou, e em especial você, Aníbal. Eu queria agradecer muito, né, por você estar aqui. Eu penso que esses momentos são muito ricos, da gente poder estar conversando, estar divulgando, né, informação e estar fazendo essa troca com as pessoas mesmo, né, que é um assunto que diz respeito a todos nós, né? Então, obrigada de coração por estar aqui com a gente. Não, Gleice, eu também que assim quero agradecer a todo mundo que participou, né, que esteve aí ouvindo, né, dando presente. E também quero deixar meu muito obrigado aí para você pelo convite, né, pela parceria aí sempre muito frutífera, né, muito bacana mesmo. Eu acho que esses momentos a gente consegue falar muito, né, divulgar muitas informações relevantes, trazer, levantar as questões de uma forma bem bem fecunda, profunda, e eu acho isso muito legal, né? Que a gente possa aí sempre manter, né, essa parceria e, bom, agradeço demais imensamente pelo convite também. Ótimo. Pessoal, essa live vai ficar gravada, então se você gostou, se você, né, acha que alguém pode ser beneficiado, vai aí no aviãozinho, né, compartilha com as pessoas, né, comenta depois, e também deixa dicas de outras lives que vocês acham que a gente pode fazer para estar auxiliando vocês, tá bom? Um grande abraço. Obrigada, Aníbal. Obrigado, Gleice. Tchau, tchau. Deixem Um seu like, abraço. pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.